E nós voltamos com o Master News, estamos no quadro Painel de Polêmica, aqui com os nossos convidados, jornalista Antônio Malvino, radialista, Ricardo Sévola, advogado, Luiz Cravo, consultor de carreira, e hoje, especialmente aqui conosco, Bruno Agra, que é estatístico, especialista em pesquisa, também entra na nossa roda aqui, se amplia para a nossa conversa. Agora, uma pergunta política de experiência dos quatro. Para onde vai o PP de Aguinaldo Ribeiro? Malvino, você apostaria em que caminho que ele vai tomar? Olha, é difícil você dar um prognóstico correto. É exercício de pura adivinhação. Eu não sei te dizer, Gutenberg, qual seria o destino a ser tomado pelo grupo dos Ribeiro em relação a essas eleições no estado da Paraíba. O que eu tenho notado é uma certa queixa em relação ao grupo liderado pelo prefeito de João Pessoa, o senador Cássio Cunha Lima, em relação à escolha do pré-candidato ao governo, que é Lucélio Cartacho. A alegação, por exemplo, desse grupo Ribeiro é de que não houve uma consulta prévia, por exemplo, a outros pretensos aliados. E em relação a uma posição, a gente sabe que ela pode acontecer, inclusive, para os dois lados. Para o lado da oposição ou para o lado da situação. Bruno Agra. Inclusive, aproveitando a sua pergunta, certo? Eu não entendo porque alguns políticos da Paraíba, certo? Aonde existe no nosso estado institutos e agências competentes vão buscar isso fora para virem executar o nosso serviço aqui. Inclusive o PP foi um dos que contratou o Instituto Opinião de Minas, que chega aqui e vem pedir a nossa ajuda para fazer a coleta. Então, o que é que acontece? Liga pedindo o nome de entrevistadores para ajudar o coordenador deles a fazerem a coleta. Então, aqui no nosso estado, tem empresas competentes. Por que eles vão procurar fora? Não entendo. Para onde vai o PP, aí você me bota, de certa forma, numa enrascada. A legislação não permite que eu dê muito minha opinião. Bruno não dá opinião, mas Ricardo Sévola dá. Não, mas permite, com relação a... Você não pode pedir voto, não pode fazer nada, mas o comentário político, eu entendo que ele é muito precavido. Mas você falar de polícia não é complicado, né? Está falando de um modo genérico, está falando de composições políticas, a gente não está falando de candidaturas, pura e simplesmente, ou fazendo apologia a uma candidatura. Mas é porque, então, Ricardo, de certa forma, como eu lido com os números, entendi. Existe uma tendência então, tem razão. Eu ter algumas informações privilegiadas. Entendi. Aí, por isso... Desse prisma, eu acho que aí está certo, tudo muito bem. Bem, se isso... fazer valer a história deles, a tendência é de continuar na oposição, no caso específico aqui da Paraíba. O PP, no cenário nacional, ele sempre teve essa versatilidade. Né? Ele foi governo durante um bom tempo e depois voltou a ser governo. Um governo Dilma, e depois ele passou a ser governo também com relação ao governo Temer. Agora, o resto é saber o seguinte, quais são as perspectivas com relação à candidatura da deputada Ribeiro, Daniela. Eu acho que vai passar por aí, por um espaço de candidatura dela, inclusive um espaço, como todos querem, que é a cereja do bolo, é ocupar possivelmente um espaço na majoritária, de uma forma ou de outra, inclusive levando em consideração que tem Campina Grande, que é um colégio eleitoral decisivo na Paraíba. Você imaginar qualquer estrutura de campanha ou qualquer montagem de chapa sem passar pelo colégio eleitoral de Campina Grande não é minimamente aconselhável. Então, tudo isso vai ser pesado. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que também o PP vai procurar também a vantagem política dele. Né? Não vai... o agrado pura e simplesmente, ou os encantos pura e simplesmente, isso não tem nenhuma valia, até porque a política não é feita dessa forma. Luiz, você arriscaria algum palpite para onde vai? Olha, eu
diria o seguinte, eu acho muito cedo para opinar. Naturalmente, haverá um alinhamento, penso que a colocação de Ricardo com relação à questão do posicionamento da candidata de Daniele também vai ter um peso muito grande dentro disso tudo. Campina Grande é importante para todo mundo, não é verdade? E isso vai ser disputado. Agora resta saber, como diz o bom e velho ditado, a carroça anda e as melancias se acomodam. Eu acho que é uma tendência até que tudo se feche. Gostei dessa. Quando as melancias não se quebram, né? Eu só queria complementar a fala de vocês da seguinte forma. Por que Ricardo Coutinho não saiu do governo? Diante de uma conjuntura anterior que não foi pensada para o futuro. Então, toda eleição tem que ter a visão futura. Então, muitos dos candidatos hoje não são para ser eleitos. São para massificar o seu nome, certo? Para a eleição futura. E muitas candidaturas são lançadas para valorizar o passe da legenda. Próximo tema. Eu queria começar com o Malvino. Malvino, se você fosse esse juiz, você autorizaria também a transfusão de sangue desse garoto que precisava, e ele, testemunho de Jeová, a família testemunho de Jeová, ferindo um princípio religioso? Na hora. Que isso, Malvino? Na hora. E a religião? Autorizava e a fé? Na hora. O direito à vida está acima de qualquer convicção religiosa, Gutenberg. Por que deixar que uma criança morra? Porque os pais que rezam numa cartilha que é contrária à transfusão do sangue, não deixar que aconteça esse procedimento. Não, rapaz, primeiro tem que salvar vidas. Esse negócio de você assumir esse tipo de posição radical, sinceramente, é uma coisa muito condenável sob todos os aspectos. Olha, se é uma parte que eu não gosto das testemunhas de Jeová, é essa, de não permitir a transfusão de sangue. Você deixar um filho na morrer... Bíblia deles, está na... Gutenberg, não tem sentido a manutenção, rapaz, a manutenção de um instrumento como esse. Aliás, quando testemunhas de Jeová chegam na minha casa batendo lá, eu nem atendo. Diz, olha, não atendo porque vocês são contra a transfusão de sangue. Eu dou logo o recado na cara, Gutenberg, que o pessoal vai embora. E eles têm, na verdade... É um trabalho danado, rapaz. Eles percorrem nos fins de semana, de casa por casa, à procura de novos adeptos para essa seita que eu considero uma seita de testemunho de Jeová. Luiz Cravo. Normalmente só chega na hora do almoço. E do café. Não é brincadeira, não. Luiz Cravo, o juiz está certo ou não? Então, olha, eu vou dar uma opinião sobre o tema, tá certo? O juiz tomou a decisão de acordo com a consciência dele. Na minha opinião é o seguinte, eu gosto muito de uma frase da filosofia espírita, não que eu siga a filosofia espírita, mas eu conheço várias e eu gosto de uma frase da filosofia espírita muito boa que diz o seguinte, nós temos a doutrina e existe a ciência, né? Siga a doutrina, mas sempre respeite a evolução da ciência. Porque ninguém pode escrever alguma coisa hoje num livro e achar que daqui a 3.000 anos as coisas serão como eram. Hoje nós temos o transplante de coração, hoje nós temos possibilidades inimagináveis de se salvar uma vida, não é? Então, como é que alguém, em algum momento, pode ter escrito, pode ter colocado, por mais inspirado que tenha sido, e há coisas como, por exemplo, na religião judaica, não comerás carne de porco, mas por quê? Por causa da forma como o porco era criado naquela época, das infecções que causava tal. Hoje o porco é mais limpo do que, nossa, o porco criado é perfeita, a comida dele é ótima tal. Então eu acho que tem que se respeitar a evolução da ciência e um jovem, um menor, uma criança, um incapaz tem que ser protegido. Ricardo Sévolo. Olha... Calma. Deixa eu fazer uma inquirição. Ele colocou aqui que os compêndios religiosos estão caducos. Você concorda? Não, eu acho que não. Eu acho que isso eu respeito a opinião dele. Você é meu dileto amigo, irmão.
Opinião dele. Mas ele provou que as coisas estão evoluindo. Né? Não, é tal coisa, é a opinião dele. Por exemplo, a Bíblia, para mim, é atualíssima. Né? Até se você tem fé, você vai observar o quê? A Bíblia fala de quê? Não é só atual, mas ela faz uma projeção para o futuro. Né? Você vai lá em Apocalipse que você vai ver tudo isso. Então, eu acho um livro atualíssimo, tem contextos isolados, porque a própria Bíblia, você não pode ler um capítulo de forma isolada, mas é um conjunto de entendimento que você tem que usar a hermenêutica para entender a Bíblia, inclusive, segundo a própria Bíblia, você tem que pedir inspiração Ricardo, do Espírito Santo. Muita gente lê a Bíblia, mas não entende. Muita gente lê a Bíblia, não entende. Reza sem saber o que está dizendo. Concordo. É por isso. Por exemplo, meu pai era altamente religioso. Aí ele disse: salve, rainha, mãe dos degredados. O senhor sabe o que é degredado? Sei não. Não sabe. Pois não é. sabe. Pois é, sabe. mas do ponto de vista teológico, judaico, cristão, você tem que ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e tem que pedir auxílio do Espírito Santo. Né? A Bíblia fala disso, que para você entender, você tem que pedir o auxílio do Espírito Santo para que você, através de uma ação metafísica, de uma ação sobrenatural, venha ao discernimento. Isso do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista teológico, você vê, Rogério, salvo engano, acho que é nosso amigo Rogério Varela, né, um exímio jurista, ele fez a tese de doutorado dele em Portugal, e o doutoramento dele foi justamente sobre, salvo engano, os 10 mandamentos, alguma coisa dessa ordem, seguramente com relação ao direito canônico, direito de origem judaico-cristã, comparado com o direito moderno. Você veja que ele é extremamente atual. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, você vê o quê? Uma regra jurídica de cunho religioso, mas com viés jurídico para controle social. Isso é de uma atualidade fantástica. Né? Não matarás, né? Honrarás pai e mãe, aí você honrará no sentido de você dar, inclusive, pensionar, dar pensão alimentícia, não levantarás falso testemunho, você vai lá para falso testemunho do ponto de vista jurídico. Ou seja, é um livro extremamente atual. Mas você autorizaria a transfusão de sangue? Aí eu entro no outro capítulo de interpretação, que é a interpretação de princípios constitucionais. Princípios constitucionais, a gente costuma ensinar isso no curso de Direito, que não existe nenhum princípio em matéria jurídica, eu falo, nenhum princípio em matéria jurídica que seja absoluto. Ou seja, todos os princípios não só podem, como devem ser relativos. E aí é o caso que você frisa com muita maestria. Né? Você frisa o quê? Que o direito à vida, ele está preponderado pela liberdade de credo religioso, no caso. Eu acho que, nesse confronto de princípio, prepondera o direito à vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Em que pese se respeite o norte constitucional da liberdade de credo religioso, mas aí está em jogo que é a vida de uma criança. Ele ficou em cima do muro, mas você não vai ficar. Se você fosse o juiz, você concedia a transfusão ou não? Mas eu respondi, eu concederia. Concederia. Concederia a transfusão, sem a menor dúvida. Eu só acho o seguinte, que se fosse um filho meu, eu poderia ser de qualquer religião. Eu queria aquele filho ainda do meu lado. Se ele não fizesse... No testemunho de Jeová não acontece isso não, viu, doutor? No testemunho de Jeová não acontece isso não. Quer que ele morra. Senhor, não acontece não. Não acontece, é questão de dogma. Ele acha que vem algo superior que repõe o sangue, mesmo com a deficiência. Próximo tema, rapidinho. Deixa eu dizer a você, nós somos do tempo, viu, que padre celebrava a missa de costas e em latim, viu? Agora eu sou contra aquele linguajar, né, que você observa nas missas, porque a maioria dos fiéis não entende Gutenberg. E não presta nem atenção. Aí diz, olha, quando Jesus estava na Galileia, ninguém sabe onde era a Galileia, Gutenberg. Estava lá no lago de... Hein? Não sabe, Gutenberg. Calma. Ricardo Sérvulo disse, quando você não entende, o Espírito Santo clareia a mente.
Não, clareia não. Não lá não, Do não ponto de clareia vista não. teológico, do ponto Cara, de não vista entende teológico, está não, na Bíblia, Gutenberg. está na Não Bíblia, entende. né? Aí é a questão metafísica, Eu a questão, acho que é uma questão discutir sobrenatural. Isso é uma questão realmente eu não sobretudo de esperava. fé. Agora, eu queria só É porque fazer uma Gutenberg, ele, colocação. com a mente aguçada que Não, ele eu tem, inteligência, ouvi você ele dizer. provoca, como excelente jornalista que o é, mas eu vi porque eu disse, mas eu também disse que isso faz parte da Bíblia. A Bíblia diz né, que para você ter um discernimento, para você entender, Você eu não tem falo, que eu não estar falo, inspirado. você tem que pedir inspiração Isso. do ponto de vista com do certeza. Espírito Santo. Pois é, Agora, não é hermenêutica não, porque tem Não. no curso de teologia, você paga uma cadeira chamada hermenêutica bíblica. Gutenberg. Eu só E preciso... aí, sabe- para você tu sabe- interpretar, tu- você tem alguém- técnicas para interpretar. Pouca e gente entender na igreja texto. sabe o que é carta de Paulo aos Efésios. O que é? Sim, tá. E- Agora, e aí? eu queria só fazer uma colocação, é o seguinte, eu tenho que tirar esse selo, tá? De que eu disse que a Bíblia está, como foi a palavra que você usou, que eu falei que está ultrapassada. Não é esse o meu pensamento, só para esclarecer. O que eu coloquei é que a evolução da ciência abre possibilidades que precisam ser consideradas. Qual é a tradução do Inclusive, que você está dizendo? não, que a evolução que a ciência evolui. Mas que algumas pregações para os dias de hoje, a gente não compreende. Não, elas podem se tornar inócuas. Algumas podem se Como tornar a Bíblia inócuas. trata as mulheres? Em determinadas Bom, Submissa. hoje é inaceitável. As mulheres não aceitam o papel Então a gente tem que da dizer maneira para como é feministas, colocado. olha, vocês têm É. que bater Então, papo. por isso que nós vamos entrar numa discussão muito delicada. Mas Agora, deixa eu propor um outro tema que é também polêmico. Tá, mas deixa eu só dizer uma coisa, para fazer o contrário, tá? Se você resolver interromper sua vida de forma assistida, você só pode fazer isso hoje na Suíça, no mundo. É o único país que permite. De alguma forma, o que se propõe a essa criança, o oposto do que se propõe a essa criança, é interromper a vida dela. E isso não é legal. O empresário Arnóbio, depois de tudo que se apurou à justiça, foi morto por uma trama da própria família, do genro. Esse desfecho, essa briga por herança, como é que vocês veem essa... E esse não é um fato isolado, a gente já vê de outros fatos aqui. A gente Não tem vê segredo. É ganância, Gutenberg. Ganância por dinheiro, ganância. Porque esse cara estava quebrado. Ele vem de uma família rica. Esse cara que está sendo acusado de mandante, que é o genro de Arnóbio. Ele vem de uma família rica. Gastou todo o patrimônio. Arnóbio o adotou como verdadeiro filho, embora fosse genro. Prestou dinheiro para fazer construção, ele só fazendo enrolada, Gutenberg. Eu vi a entrevista do delegado agora há pouco, ele contando todos os detalhes, como esse cara atuou, né, depois que o Arnóbio foi assassinado. Inclusive, ele chegou lá, sem ninguém esperar, foi dar um depoimento espontâneo lá, disse que ninguém estava querendo que ele desse, e ele exigindo certas coisas para fazer acompanhamento, e ele queria comandar toda a partilha dos bens do seu Arnóbio. Esse cara tramou, não só ele, mas com um grupo lá, mas 6 pessoas foram presas juntamente com ele, hoje pela Polícia Civil. Cravo, e aí, sem sair da Bíblia, mas esses fatos aconteceram também lá no passado, né? A ganância, a briga, irmão matava irmão também. Historicamente, hoje as pessoas estão menos distantes do amor ao próximo, do amor a Deus. E como o Malvino coloca, a ganância me parece que não tem limite. Mata-se até o pai, nesse caso aí. A questão é a seguinte, eu gosto de lembrar de uma citação sobre Deus, que eu acho muito bacana, que o filho perguntou para o pai o que era Deus. Aí o pai olhou para o céu e viu um avião muito longe. E aí ele mostrou para esse filho esse avião. Você está vendo aquilo lá no céu? O menino se esforçou. Aí ele falou, aquele pontinho lá. E falou assim, você está vendo? Aquilo é um avião, tá certo? Tá. Aí ele pegou o filho, colocou dentro do carro e foi para o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, ele parou em frente ao avião. E aí o filho falou, nossa, pai, o que é isso? Ele falou assim, isso é aquele avião que você viu lá no céu. E isso, assim é Deus. Deus é grande quando você está perto dele. E Deus é muito pequeno quando você está longe dele.
Então, o que está acontecendo aqui, né? Quando você se apega, se aproxima desses valores efêmeros, desses valores até mundanos, pode-se dizer, você se distancia de Deus. E quando você se distancia de Deus, a sua lógica entorpece, você fica cego e você faz coisas realmente torpes e inimagináveis. Então, vamos só nos resta, eu acho que é orar por essas pessoas e pedir que o Deus esteja mais presente na vida de todos nós, porque nós estamos vivendo um momento realmente muito, muito triste. Sérgio, como é que você vê esse desfecho? A gente teve outros aqui, eu me lembro daquele rapaz que foi morto, não, aquele que foi morto na padaria, a irmã contra a irmã. E agora era ganância por dinheiro. O filho que tramou assalto contra o pai e terminou o gerente do posto morrendo, rapaz. Do posto. Sérgio, o que é isso? São sinais dos tempos? Olha só. As trombetas vão soar e o fim do mundo está próximo? Eu não quero falar do caso específico, isso não. Até por questões éticas mesmo, eu não quero falar desse caso específico. Como advogado, eu não quero. Eu não estou nem, eu estou abordando mais a falta de amor. E o modo geral, a falta de amor. Aí falando de falta de amor e tal, essa perda, né, esse esgaçamento de valores sociais que a gente está vendo de um modo geral, né? Nós vivemos numa sociedade onde, por exemplo, onde chorar é feio, entre aspas, né? Chorar é feio, onde perder é feio, onde não ter dinheiro é feio, onde não ter um celular bacana e moderno é feio, né? Para muitos, veja só, não estou dizendo para as pessoas normais, para os que aqui estão, por exemplo, mas para boa parte, né? Isso é passado para quem? Para os adolescentes. Né? Porque você tem que estar tem que usar as redes sociais, e as pessoas só são felizes nas redes sociais. Observe que elas estão sempre ostentando. Você não vê ninguém triste. Né? A não ser uma declaração ou outra que quer fazer, ou quer mandar um recado, um pedido de socorro, espiritual, sei lá, passional, uma coisa emocional, ele quer um socorro disso. Quando você posta alguma coisa lá, que você vê, às vezes, fulano de tal, uma coisa, ele está usando a rede social como um divã, o que é um erro grande. Mas muita gente usa, muitas vezes, a rede social como um divã para desabafo quando está na pior. O cara está na pior e bota lá e tal, e que você vai ver a vida da volta e tal. E acontece isso. Mas, de modo geral, nós vivemos numa sociedade que ela é extremamente volátil. A sociedade, nós não estamos criando os nossos filhos para demonstrar fraquezas. Nós criamos filhos para ser pequenos deuses. Né? Então, as relações sociais, elas saem muito fragmentadas, sabe? E o pior de tudo, a gente está numa doutrina policialesca tão violenta que quando você faz isso, alguém já está querendo chamar você de carola. Esse cara é carola de igreja, ou padre, ou é pastor, ou é candidato, ou é político, que está com essa conversa mole. Veja, conversa mole. Então, tudo isso, Gutenberg, só para fechar, tudo isso faz o quê? E aí, trazendo o que você disse, o distanciamento de Deus, os valores, o que tem de valor, a sociedade perdeu muito dos valores. Não é? E isso, aí o valor passa a ser o quê? Quando você se distancia desses valores éticos, morais, aí os valores que são mais próximos são valores materiais, para o prazer instantâneo, para uma segurança, entre aspas, instantânea, que a vida é tão rápida que não tem nada de segura, não é? Você vê que aqui você está vivo, eu estou aqui, vivo aqui, daqui a pouco posso sair, morrer e dizer, mas o cara estava no programa ainda agora, morreu, porque a vida é assim, porque a gente veio aqui para passar uma temporada e ir embora, e isso influencia a sociedade. Como é que você vê esses fatos? Eu vejo que o sentido família, ele está perdendo realmente o valor. Por quê? Hoje você normalmente tem um filho, muitas das vezes você está num quarto, ele está no outro, você se comunicando via WhatsApp. Não tem mais aquele amor, aquele carinho, aquela atenção. Então, eu sou de um tempo, eu queria mandar até um abraço para o meu pai, que está lá em Campina, nos assistindo, e minha mãe está em São Luís, lá no Paraíso do Nordeste. Está assistindo lá também? Está lá nos Lençóis Maranhenses. Nós temos uma pousada lá. Então, eu sou do tempo que eu chego na casa do meu pai, eu dou um cheiro no meu pai, eu dou um abraço. Eu ligo para meu pai todo santo dia. Não é porque hoje eu não estou na residência dele, eu tenho minha vida própria, que eu não vou dizer, certo, a importância que ele tem para a minha vida.
ajuda. Hoje muitos não fazem isso. Bom, eu queria fechar com um outro tema. Malvina, esse caso do comunicador Siqueira, que hoje... A fala dele foi ontem, tudinho. Começou quando ele disse que mulher que não cuida das unhas, mulher que não cuida de que mais? Não usa batom, não usa esmalte. Ele disse, a mulher que é o quê? Ele disse, a mulher nojenta e cebosa. Daquele estilo dele, de brincar tudinho. E a partir daí, um artista de rap tomou as dores. E aí a coisa, o clima esquentou. Você está de que lado, Malvina, dessa confusão aí? Olha, eu vou ser sincero a você. O Siqueira, eu não o conheço, mas era um cara muito brincalhão. Muito brincalhão. É um personagem, né? É um personagem. Ele brinca lá durante o programa inteiro. Isso vem desde os tempos em que ele atuava numa TV lá em Alagoas. Eu acho que não seria um motivo suficiente para tanto alarido, tanta confusão. Eu sei que as pessoas até podem se sentir ofendidas, mas eu acho que atingiu um grau de polêmica tão elevado, viu, Gutenberg, que não merecia tanto, não. Acho que não merecia. E eu soube, inclusive, que foi assunto nacional. Assunto nacional, porque circulou nas redes sociais aí de uma velocidade estrondosa. Houve nota do sistema de comunicação, dizendo que a posição de Siqueira não era a posição do grupo, da empresa e tal. O sindicato jornalista. O sindicato dos jornalistas emitiu uma nota oficial. A deputada Daniela, a vereadora. Quer dizer, a Sandra Marrocos hoje deu uma esculhambada no Siqueira, chamando-o de jornalistazinho e tal, e Copa Limitada. Eu acho que não haveria motivação para tanta zoada. Bruno, como é que você viu? Você assistiu esse moído? Não, não mas acompanhou. é porque nós estamos no momento do mimimi. Tudo se viraliza muito rápido. Então, qualquer ação que você faça, que de certa forma, até uma foto tirada de um ângulo diferente, ela gera uma repercussão gigantesca em fração de segundos. E você, acompanhou o moído? Olha, eu não acompanhei um moído, não, mas eu acho que é isso mesmo, acho que é moído. O que me chama a atenção é o quanto as pessoas estão frágeis. Quer dizer, qualquer rótulo que se sofre ao vento, as pessoas pegam e colam na testa e ficam indignadas com aquilo. Quer dizer, é um comentário, é uma piada. Olha, eu mais ou menos estava pensando aqui comigo numa analogia. O professor Raimundo falando, e o salário do professor, ó, desse tamaninho. Aí uma ação conjunta dos professores pela humilhação em rede pública do salário do professor. Porque tudo vira moído, né? As pessoas, com uma facilidade, elas vestem aquilo, sabe? Assumem o rótulo. Eu acho que qualquer coisa que as pessoas falam hoje em dia tem um patrulhamento gigantesco e eu acho que a autoestima das pessoas está muito baixa e muito fugaz, porque é tudo em nível de rede social. Aí ele falou, ele disse, não sei o quê. Eu acho isso tão frágil, tão fraco. As mulheres têm muito mais do que isso. Ricardo Sérgio, ele disse uns palavrões meio agressivos com a jornalista. Olha, eu não vi a entrevista, sinceramente eu não vi. Mas tudo depende do quê? Do bom senso, né? Eu acho que mulher... Alguém tem dúvida? Peraí, pelo amor de Deus. Alguém tem dúvida que as mulheres precisam ser respeitadas? Da importância da mulher. Mulher que não pinta as unhas e não usa batom para você, tem diferença? Ela não pode andar nua porque a polícia não deixa. Você gosta mais ou menos de uma mulher sem Carnaval batom? deixa. Pra mim, isso é independente. Agora, tomar banho eu acho que é importante. Eu tomo Olha, banho. a mão aí de Amara. Teberg, eu gosto de mulher cheirosa. Peraí, um close da mão de Amara aí. Teberg, quero dizer que eu gosto de mulher cheirosa, viu? Olha, ela está com a unha importante é pintada. tomar Ela tá banho, com não é a só unha mulher, pintada. não. Está com base. Dá um close aí, olha aí. Olha, Mas tem batom. eu acho assim que o importante é tomar banho, não é só mulher, não. É mulher, homem, menino, velho, novo e tal. Enfim, sabe, é o jeito de cada um. E a quem goste de não ter o esmalte, a quem gosta de ter esmalte. Eu acho que também tem que ver o contexto de como as coisas aconteceram. Amara, inclusive, deixa eu fazer um adendo para você, que eu quero a sua opinião. O que é que o Siqueira disse com a jornalista? Como é o nome dela? Kaline.
Kaline. Na verdade, foram duas declarações. A primeira, ele estava fazendo uma série de brincadeiras nas suas redes sociais. Boa parte dos vídeos foram para as suas redes sociais também. Ele chegou a dizer que quem fumava maconha era obrigatoriamente gay, que os gays obrigatoriamente fumavam maconha, isso já gerou uma certa polêmica. E aí ele disse que as mulheres que usavam batom, e que não usavam batom, e que não tinham esmalte nas unhas, eram nojentas, eram cebosas. Enfim, fez algumas declarações polêmicas. A Kaline, nas suas redes sociais também, respondeu isso, disse que era uma conduta machista do Siqueira, e tudo isso poderia acabar aí. Mas eu acho que o que acabou acontecendo foi que a Kaline, sem querer, entregou justamente o que o Siqueira estava querendo. A partir do depoimento da Kaline, ele transformou isso num grande circo. Ele foi ao ar no dia seguinte, foi hoje, se eu não me engano, e disse que as pessoas que falavam mal dele eram mal amadas, gordas, feias, que nunca iam conseguir um marido, que as mulheres que não pintavam as unhas não usavam batom, não iam conseguir nunca ser feliz, que tinha que usar batom e tinha que ter esmalte nas unhas. E é engraçado porque várias outras pessoas se sentiram atingidas também, porque tem algumas profissionais que não podem usar esmalte no exercício de sua profissão. Os profissionais de saúde... Não é o seu caso não, né? Não é o meu caso. Hoje eu tirei o esmalte porque já estava feio, estava descascando. Eu digo, eu vou tirar. Mas algumas meninas estão tirando o esmalte nas redes sociais e dizendo que hoje a acetona foi um instrumento político para dizer não ao machismo. Acetona é para tirar o esmalte. Acetona para tirar o esmalte, para dizer na cara dele que com esmalte ou sem esmalte toda mulher merece ser respeitada. Eu acho que... Segura aí. Okay. Felipe Nunes. Boa noite. Boa noite. Você está do lado de Siqueira ou do lado da moça, lá com o nome dela? Da Kaline. Eu também não concordo com o Siqueira, eu acho que ele exagerou. E Gutenberg, a gente sabe que a vaidade faz parte da personalidade das mulheres, né? Elas são lindas, tanto com maquiagem quanto sem maquiagem. Agora algumas especialmente são lindas até sem Agora batom, uma pergunta, sem você pinta as unhas? Não, Gutenberg, mas não vejo problema Nem com se base? usar base. Não vejo Então problema. você, para Siqueira, é um cabo ceboso. Pois é, ele está errado. Mas vamos lá. O que é que está em destaque hoje na política da Paraíba? Um resumo rápido. Começando pela geografia. Monteiro e Bahia, mas Bahia não sai da roda política? Exatamente, Gutenberg. Lá em Monteiro, a prefeita Ana Lorena desmentiu informações veiculadas pela imprensa de que estaria rompida politicamente com o seu padrinho político, o deputado João Henrique. Ela disse que isso não procede, que realmente está apoiando o deputado federal Wellington Roberto para a Câmara Federal e que não apoia a esposa de João Henrique, Edna, porque não foi procurada por ela, Gutenberg, mas disse que não há rompimento. Inclusive, lançou uma nota na imprensa para desmentir a informação. Vamos ver o que acontece até as eleições. Bahia. Lá em Bahia, nós noticiamos recentemente que o Ministério Público denunciou os 3 últimos gestores da cidade por irregularidades no contrato aí da licitação, né, do lixo, com a empresa que cuida do lixo da cidade. E hoje recebemos as respostas de 2 deles, né, que nós havíamos procurado anteriormente. O prefeito afastado Berg Lima se pronunciou. A defesa dele diz que está tendo acesso à documentação da denúncia e só depois disso é que vai se pronunciar. Mas adiantou de antemão que o Berg Lima é inocente e que está tranquilo com relação à denúncia. Quem também respondeu, Gutenberg, foi Expedito Pereira, ex-prefeito da cidade. Ele disse que não teme as investigações, mas disse também que lamenta estar envolvido aí nessa denúncia, está ao lado de Berg Lima e Luiz Antônio e gravou um vídeo se dizendo inocente, defendendo aí a sua administração, Gutenberg. Vamos ver um pouco do que ele disse. Vou continuar desta forma. Sempre me pautei pela correção, pela transparência e pela clareza. Não é desta vez que vou deixar também de apresentar minha defesa e provar que não tenho nada a ver. Agora, repito, não me coloque junto desses elementos que, se eles... Essa foi a declaração de Expedito Pereira e nós não conseguimos contato com o Luiz Antônio. Ele não atendeu as nossas ligações, mas estamos abertos aqui para ele também. A pauta do dia. A pauta do dia, Gutenberg, envolve aí o secretário de Saúde, Adalberto Fulgêncio. Ele foi gravado
pedindo votos para o pré-candidato ao governo do Estado, Lucélio Cartacho, pedindo, na verdade, o engajamento dos servidores da Prefeitura que estavam reunidos em uma casa de festa aqui de João Pessoa. Servidores municipais reunidos, juntamente com o secretário, o pré-candidato Lucélio também, e ele pediu, Gutenberg, nessa reunião, engajamento dos servidores na pré-campanha de Lucélio Cartacho. Alguém que estava lá no meio da reunião gravou e isso acabou vazando para a imprensa. Inclusive, na Câmara de Vereadores estão pedindo a demissão, alguns vereadores estão pedindo a demissão do secretário de Saúde. Mas o PV emitiu uma nota no final do dia, dizendo aí que a reunião se tratava de algo normal, que estava fora do expediente da administração municipal e que não há nenhuma irregularidade, que a reunião já estava previamente marcada e não havia nada de secreto ali, Gutenberg. Bastidores da política hoje. Os bastidores envolvem o PSD, Gutenberg. A informação que nós temos é que o senador Raimundo Lira estaria insatisfeito porque não foi alçado a nenhum cargo na executiva do partido. Recentemente, Eva Gouveia ela foi empossada aí na presidência do partido e pessoas ligadas a Raimundo Lira têm dito que ele não chamaram ele para ocupar nenhum cargo, mesmo sendo ele aí a figura mais importante do partido. A informação que nós temos de bastidor, Gutenberg. Aspas para quem hoje? Só para ratificar uma informação, a Eva Gouveia emitiu uma nota no final do dia também e reafirmou que o senador Raimundo Lira é importante para o partido e que não foi alçado a nenhum cargo, porque essa não era o objetivo daquela reunião partidária. A reunião teve o objetivo apenas de preencher as vagas que estavam aí vazias após a morte de Rômulo Gouveia. Foi uma realocação aí de cargos. Aspas, para quem hoje? Aspas vai para Elisa Virgínia. Ela está sendo alvo aí de um processo de infidelidade partidária. Ela trocou de partido durante a janela partidária, né, o período aí que a Justiça Eleitoral libera para os pré-candidatos trocarem de partido. Então, o vereador Marmute e o procurador Eduardo Varandas ingressaram com ações para que ela perca o mandato. Isso porque ela não estaria no final do mandato de vereadora, Gutenberg, então não teria esse direito de acordo com eles. Então, ela enviou aí um áudio para a gente explicando qual o seu posicionamento sobre essas ações. Estão cuidando disso, eu creio em Deus e creio na justiça. Fiquei surpresa, muito surpresa com a entrada do Marmute, afinal de contas, ele se beneficiou do mandato de vereador, sendo suplente. Eu sou pré-candidata à federal, com a possibilidade de estar na Câmara Federal. Mas, enfim, assim, cada pessoa faz o que quer, dá o que tem. E com relação ao Ministério Público, meus advogados estão cuidando disso. Eu creio em Deus e creio na justiça. Fiquei surpresa, muito surpresa com a entrada do Marmute, afinal de contas, ele se beneficiou. Olha, Gutenberg, a declaração da vereadora Elisa Virgínia. Eu pensei que ela estava orando. Ela ia assumir o cargo de deputada, mas aí recuou após essas ações. O vídeo do dia. O vídeo do dia é de superação, Gutenberg. É de Gobira, aquele pré-candidato lá de Cajazeiras. Malvin gosta de Gobira aí. Gobira, que é um fenômeno de votos lá na região. Ele gravou um vídeo, divulgou nas redes sociais, dizendo que foi aprovado em um vestibular. Ele havia se inscrito no vestibular para medicina, não conseguiu ser aprovado para esse curso, mas conseguiu para outros, como odontologia. A pontuação dele dá para entrar nesse curso, Gutenberg. E ele divulgou um vídeo aí, feliz por essa conquista. É um sapateiro, né? Exatamente, um sapateiro que conseguiu aí uma boa pontuação na prova do vestibular e vai, pela primeira vez, cursar um curso superior. Vamos ver o vídeo. Gobira, você fez o vestibular para medicina? Fiz o vestibular para medicina, Petros, e a minha pontuação foi muito boa. Eu não zerei na redação e fiquei numa pontuação muito boa porque eu posso escolher na segunda opção vários cursos.
E fui chamado agora para se eu quiser fazer a matrícula, o curso de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia. Vai fazer a matrícula? Vou fazer a matrícula, eu já trouxe todos os fazer agora o curso superior. Agora eu vou para o curso superior. Se Deus quiser, quero me formar em doutorado e mestrado, eu ser um dos grandes médicos dessa cidade, odontólogo, nutrição, qualquer coisa aí. Eu vou escolher um desses cursos, mas fui muito bem no curso que eu fiz, no vestibular que eu fiz para medicina. Saí muito bem, graças a Deus, e agora é Gobira só ir para a universidade. Eu fiz o vestibular para o curso de medicina e fiz uma boa pontuação. Não zerei na redação, a minha redação foi muito boa. Nós desejamos boa sorte ao Gobira, Gutenberg. Muito bom. Amanhã voltamos com mais informações. Amara, para fechar com você aí, o que é que está bombando na internet? O Gobira também está bombando com você? O Gobira ainda não está bombando nas charges e nos memes, mas eu acho que daqui a pouco vai com certeza aparecer um meme dizendo que o Gobira pode fazer uma meia sola na sua boca, caso ele opte pelo curso de odontologia. Bem, garantindo ou não os sorrisos com o Gobira, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, de sapateiro, fazendo uma meia sola aí na boca do pessoal, cuidando das obturações, dos canais, tirando dente de leite de menino novo. Mas, antes dele conseguir cursar alguma coisa, seria bom que ele, como parlamentar, desse um jeito nessas oscilações da gasolina. E parece que a gente tem um longo caminho até baixar. Vamos para a nossa primeira charge. Tem boi na linha. E dessa vez não é friboi. Não é boi, é bode. Bodebrecht. A PF pede a quebra de sigilo telefônico de Temer, Moreira e Padilha. O que será que essas linhas vão nos revelar? Próxima. Aí o longo caminho para baixar e o caminho curtinho que tem ali, ó, para aumentar a gasolina, os preços da gasolina. Próxima. Bem, quando você é o Bolsonaro e vê 2 debates numa moto. Isso daí é um meme recorrente. Quando você está na rua e vê 2 pessoas numa moto, você já pensa que é um assalto, né? Agora, quando o Bolsonaro vê 2 debates numa moto, parece que ele recusa. Lembrando que hoje mais cedo eu trouxe que ele recusou os debates na Folha, no SBT e na Band. Não quer saber de debate, não quer saber de sabatina, prefere seguir sua campanha sem encontros ideológicos. E por falar em eleição, às vezes alguns cabos eleitorais podem passar uma ideia errada do trabalho que fazem para os seus políticos, nos seus correligionários. Em 2016, esse meme já está rolando desde 2016, mas com a proximidade da campanha agora de 2018, ele volta à tona. É bom porque os memes são como a moda, né? São cíclicos, eles desaparecem, reaparecem, e esse é um desses. A gente fica aqui mais tranquilo de saber que o padre Aguinaldo está bem. Vamos conferir o vídeo. Tem sua dignidade, entendeu? Não sai daqui derrubando um e outro, não. Eu elegei o atual prefeito e vou eleger padre Aguinaldo na cabeça! Eu gostaria de dizer que ela não alejou padre Aguinaldo, mas padre Aguinaldo conseguiu se eleger lá na Bahia e virou prefeito. Está prefeito até agora. Padre Aguinaldo, prefeito. Que bom que ele ficou bem, está completamente são, sadio e guiando sua cidade. Por hoje é só. Amanhã eu volto com o que está bombando na internet. Malvino, eu quero seu comentário, Malvino, para encerrar o programa. Também você sabe que eu sou especialista em folclore. Vamos encerrar o programa com um folclore. Diga aí. Lá em Cajazeiras mesmo tem uma candidata a vereadora Pinosa, né? No sertão, o que se diz? Quando você fala mal, não na presença da pessoa, a outra diz, olha, fulano e tal está metendo o pau por trás. Não é verdade? É. E a Pinosa tinha rompido com o doutor Epitácio, né, que era candidato a prefeito. Foi lá, inclusive, gestou 3 vezes. E ela foi no comício, lá na Caminho de Holanda. Aí botaram ela para falar, ela no microfone só, olha, estão dizendo por aí que o doutor Epitácio, o prefeito da cidade, está metendo o pau por trás. Eu quero saber se ele é uma, se ele meteu o pau na minha frente. Olha. Bom, agradecer a vocês pelo bom papo hoje, a você
Bruno, leva um abraço para Campina Grande, de todos os nossos telespectadores de Campina Grande, aqui muita gente já falando da sua participação. Dizer que hoje o programa do Padre Albeni às 9 da noite tem o delegado, né, do caso Arnóbio. O delegado foi Aldrizo. Então, uma entrevista palpitante. E agora, logo depois do nosso programa, a reprise do Alex Filho com você, que hoje foi só com Letícia. Boa noite para você. Obrigado por escolher estar conosco até agora. Continuem na sua TV Master. Tchau!